tirar a touquinha, porque se eu tirar a touquinha, meus amigos, o negócio tá fora de série. Bom, hoje resolvi falar sobre quebrar a cara. Por que eu resolvi falar sobre quebrar a cara? Porque em uma conversa com a minha ilustríssima mãe, eu percebi que coisas aconteceram na minha vida, tanto de bom quanto de ruim, e me tornaram o homem que eu sou hoje, porque eu quebrei a cara. Estranho isso, né? Mas coisas tiveram que acontecer por escolhas minhas para que eu conseguisse namorar, me casar e conseguir aí meu carro, minha casa, meu celular, essa constância que eu estou conseguindo. Parece muito estranho isso, mas eu tive sim que quebrar a cara para começar a ter a constância que eu tenho hoje. Por quê? Porque eu me sentia mal, me sentia triste, me sentia envergonhado por não conseguir trazer os vídeos tanto com a qualidade que eu queria, tanto com a frequência que eu queria. E por não conseguir isso, eu estava realmente ficando triste, ficando chateado, ficando insatisfeito com comigo mesmo, porque isso é um pouco o propósito de Deus na minha vida. Eu tenho que ir juntando algumas peças ainda, mas eu sei que isso aqui faz muito parte. Então, eu tive sim que quebrar a cara, criando, perdendo a vergonha, achando o meu formato para conseguir trazer essa frequência de vídeos, trazer essa frequência de vídeos não, é muito cedo para falar isso. Nossa, meu, como que soninho, e nem tô com sono. Tive que quebrar a cara para conseguir o emprego que eu tô hoje. Tive que quebrar a cara para voltar de São Paulo e eu não quebrei a cara, acho que eu fiquei com os pés presos em um trem enquanto ele arrastava a minha cara pelo trilho. Não foi só um quebrar a cara, foi um novo ciclo se iniciou ali. Meus amigos, quanto bocejo, nem tô cansado. Tô acordando, talvez? Pode ser que sim. Isso é uma coisa que eu não consigo responder. Bom, quebrar a cara, desde os... Eu acho que a gente começa a precisar quebrar a cara a partir dos 18 anos. Porque quando a gente atinge a maioridade, a gente já consegue um trabalho CLT, a gente já começa a ver perspectiva de tirar uma carta de motorista, por aí vai. Já vê a possibilidade de independência. Essa possibilidade de independência é o primeiro passo para você começar a quebrar a cara. Porque enquanto você não estiver morando sozinho, enquanto você não estiver pagando, né, suas contas sozinho por si próprio, a gente não consegue essa independência. Se você chegou até aqui, comenta bocejo, porque, tá impossível.
E a partir dessa falsa independência, a gente começa muito a quebrar a cara. A gente começa a criar dívidas que a gente não imaginava que poderíamos criar. A gente começa a fazer coisas que muitas vezes a gente não faria se a gente soubesse que a gente ainda não é independente. E vou ser sincero em falar para vocês aqui agora. A independência mesmo, própria, entre aspas também, porque acontece uma outra coisa, a gente só consegue no nosso casamento. Até o nosso casamento, a gente depende muito das outras pessoas. A gente precisa aprender muitas coisas, a gente precisa aprender um pouco de educação financeira, a gente precisa aprender um pouco sobre investimentos, guardar dinheiro, a gente precisa aprender sobre aquilo que realmente deve ser feito, seja no trabalho, seja na nossa vida pessoal. A gente deve aprender também coisas que nos tirem da realidade, ou seja, sei lá, um hobby, uma leitura, um vício, sei lá, por jogo. O jogo que eu falo é o jogo saudável, tá? Não esses bets da vida aí. Isso daí não é saudável nem um pouco. Essa etapa da maioridade até o casamento, a gente tem que aprender isso. Pra gente, quando comprar a nossa casa, comprar o nosso carro, mesmo que em suaves prestações a perder de vista, isso venha de uma forma que a gente consiga administrar da maneira correta e viver isso da maneira correta. Porque senão a gente se lasca também. Podemos viver isso sozinho? Olha, a gente até pode, mas tudo que se vive sozinho é um pouco mais dificultoso. Dá licença aqui, pessoal, dá licença. Tudo que se vive sozinho é um pouco mais dificultoso. Por isso que eu disse que a nossa falsa independência, ela só vem depois que a gente se casa. Por quê? Porque quando a gente se casa, a gente para de viver pra gente e a gente vive pra pessoa que a gente se casou. E o contrário acontece. Logo, a gente começa a ter uma visão diferente do mundo e, consequentemente, a gente começa a pensar um pouquinho mais nas consequências dos nossos atos. Quando a gente mora sozinho, às vezes a gente já comprou um carro, a gente já comprou nossa casa, tá morando sozinho. Às vezes a gente pensa nessas consequências, mas a gente também às vezes não pensa nessas consequências. Por que a gente não pensa nessas consequências? Porque não tem ninguém para frear a gente. É só a gente e a gente. Quando a gente casa, não. Existe uma segunda pessoa que vai ser tipo o nosso anjinho bom no ombrinho, falando pra gente dar uma segurada em algumas coisas, em determinadas situações, em determinadas escolhas, e aí a gente realmente vai entendendo como não quebrar a cara com a frequência que a gente quebrava a cara anteriormente. Mas a gente precisa sim quebrar a cara. É uma etapa da vida, uma consequência da vida adulta. E quebrar a cara nem sempre vai trazer consequências ruins. De imediato, a gente vai achar que sim. Mas depois, aquilo vai trazer uma consequência de ensinamento pra gente, da qual a gente não vai cair na mesma cilada novamente. Seja, sei lá, um golpe, um curso, uma faculdade, independente. A gente sabe, eu sei, né? Eu tenho essa vivência para dizer que quebrar a cara é ruim. É ruim para valer. Mas quebrar a cara também é necessário. Necessário para que a gente cresça como pessoa, cresça como indivíduo, cresça como ser humano
cresça também como intelecto. Eu acho que é o principal do quebrar a cara. Quebrar a cara, ele faz com que a gente revise nossos pensamentos e reveja as nossas atitudes. Isso é o principal do quebrar a cara. Porque quando a gente quebra a cara, a gente acaba refletindo. Se você quebra a cara e não reflete sobre aquilo que aconteceu e você quebrou a cara, algo de errado está com você, queridinho. Reflita sobre isso também. Mas toda vez que a gente quebra a cara, seja com uma situação, seja com alguma coisa, a gente fica reflexivo sobre aquilo. Meu Deus, vou colocar o contador de bocejo nesse vídeo. E é muito louco como as coisas se consertam depois que a gente quebra a cara. Eu acho que isso é a coisa mais linda que Deus fez pra gente. Da gente poder ter o livre-arbítrio. Não que, né, a nossa vida poderia ser um pouquinho mais fácil. Mas, com o livre-arbítrio, a gente primeiro quebra a cara, revê aquela situação, depois a gente evolui para uma pessoa melhor e sobe um degrauzinho. E isso de quebrar a cara, ele traz tantos benefícios. A gente tem que ver essa situação, né, essa consequência de atitudes e conseguir refletir dentro delas, conseguir entender elas e trazer aquilo de bom que realmente aquela situação ruim nos trouxe. É viajado? É viajado. Não vou discordar, porque é bem viajado essa situação. Mas a gente precisa de toda situação ruim, seja furou o pneu, seja bati o dedinho mindinho, seja cortei o dedo, seja derrubei água, de todas as situações, tentar entender os pontos bons delas. Sei lá, furei o pneu. Pode ser um livramento de uma coisa que aconteceria na frente. Bati o dedinho, fiquei lá sentado, dolorido. Às vezes também pode ser um livramento. Às vezes pode ser uma questão de você arrumar aquele local onde você bateu o dedinho. Cortei o dedo. Sinal de desatenção, sinal que você não estava focado no que você estava fazendo. Entendeu? Sempre visualizar os pontos bons em situações ruins vai fazer você aprender quando você quebra a cara. Um ótimo dia pra gente.